Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Observação importante: devido à origem europeia de Sigmund Freud, a pronúncia de nomes, locais ou expressões pode estar errada quando pronunciadas em português. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado, boa leitura. Compêndio da Psicanálise. Capítulo 3. O desenvolvimento da função sexual. Segundo a concepção corrente, a vida sexual humana consiste essencialmente no esforço de colocar os próprios genitais em contato com os de uma pessoa do outro sexo. Beijar, olhar e tocar esse corpo alheio surgem aí, como fenômenos concomitantes e ações preliminares. Esse esforço surgiria com a puberdade, ou seja, na idade da maturidade sexual, e serviria à reprodução. No entanto, sempre foram conhecidos certos fatos, que não se encaixam nos estreitos limites dessa concepção. 1. É notável que existam pessoas que sejam atraídas apenas por indivíduos do próprio sexo e suas genitálias. 2. É igualmente notável que existam pessoas cujos desejos se comportem exatamente como sexuais, mas que ao mesmo tempo prescindam inteiramente dos órgãos sexuais ou de seu uso normal. Tais seres humanos são chamados de perversos. 3. E chama a atenção, finalmente, que muitas crianças, que por isso são consideradas degeneradas, mostrem interesse por seus genitais e sinais de excitação deles num momento muito precoce. É compreensível que a psicanálise tenha causado escândalo e oposição quando, em parte se reportando a esses três fatos menosprezados, contradisse todas as opiniões populares sobre a sexualidade. Seus principais resultados são os seguintes. A vida sexual não começa apenas com a puberdade, mas tem início logo depois do nascimento, com manifestações claras. B. É necessário distinguir nitidamente entre os conceitos de sexual e genital. O primeiro é o mais amplo e abrange muitas atividades, que nada têm a ver com os genitais. C. A vida sexual abrange a função do ganho de prazer a partir de zonas corporais, função que é colocada, a posteriori a serviço da reprodução. Muitas vezes, as duas funções não chegam a coincidir completamente. O interesse principal se dirige naturalmente à primeira afirmação, a mais inesperada de todas. Mostrou-se que na primeira infância há sinais de atividade corporal aos quais apenas um antigo preconceito pôde recusar o nome de sexuais e que estão ligados a fenômenos psíquicos que encontramos mais tarde na vida amorosa adulta, como por exemplo a fixação em determinados objetos, o ciúme, etc. Mas, indo além disso, mostra-se que esses fenômenos, que surgem na primeira infância, fazem parte de um desenvolvimento sujeito a leis, passam por uma intensificação regular e alcançam, por volta do final do 5º ano de vida, um ponto culminante, então seguido por uma pausa. Durante essa pausa, o progresso se detém, muitas coisas são desaprendidas e involuem. Após o transcurso desse assim chamado período de latência, a vida sexual continua com a puberdade, poderíamos dizer que ela volta a florescer. Popamos aqui com um começo em 2 tempos da vida sexual, que não é conhecido exceto no caso do ser humano, e evidentemente é muito importante para a hominização. Não é indiferente que os acontecimentos desse período precoce da sexualidade, salvo alguns restos, sejam vítima da amnésia infantil. Nossos pontos de vista sobre a etiologia das neuroses e nossa técnica de terapia analítica têm essas concepções como ponto de partida. A observação dos processos evolutivos desse período precoce também forneceu provas para outras afirmações. O primeiro órgão que surge como zona erógena e faz uma exigência libidinosa psique é, desde o nascimento, a boca. Toda atividade psíquica é de início orientada para proporcionar satisfação à necessidade dessa zona. Naturalmente, esta serve em primeiro lugar à autoconservação por meio da nutrição, mas não se pode confundir fisiologia com psicologia.
No sugar da criança, em que ela insiste com obstinação, mostra-se muito cedo uma necessidade de satisfação que, embora partindo da assimilação de alimentos, e por ela estimulada, aspira pelo ganho de prazer independentemente da nutrição, e que por isso pode, e deve ser chamada de sexual. Já durante essa fase oral surgem, com o aparecimento dos dentes, impulsos sádicos de maneira isolada. Sua proporção é muito maior na segunda fase, que chamamos de sádico anal, pois nela a satisfação é buscada na agressão e na função excretora. O direito de incluir as aspirações agressivas na categoria de libido se fundamenta na concepção de que o sadismo é uma mistura de impulsos formada de aspirações puramente libidinosas e de aspirações puramente destrutivas, uma mistura que a partir de então não cessará. A terceira é a assim chamada fase fálica, que, por assim dizer como precursora, já é muito semelhante à conformação final da vida sexual. É notável que não desempenha um papel nela os genitais de ambos os sexos, e sim apenas o masculino, falo. O genital feminino permanece ignorado por longo tempo. Em sua tentativa de compreender os processos sexuais, a criança defende a respeitável teoria cloacal, que geneticamente tem sua justificativa 3. Com e durante a fase fálica, a sexualidade da primeira infância alcança seu apogeu e se aproxima do declínio. A partir de agora o menino e a menina têm destinos separados. Ambos começaram a colocar sua atividade intelectual a serviço da investigação sexual, ambos partem do pressuposto da existência universal do pênis. Mas agora os caminhos do sexo se separam. O menino entra na fase edípica, começa a atividade manual com o pênis, enquanto tem fantasias com alguma atividade sexual envolvendo esse órgão, e a mãe, até que, devido à ação conjunta de uma ameaça de castração e da visão da ausência de pênis na mulher, experimenta o maior trauma de sua vida, que dá início ao período de latência com todas as suas consequências. A menina, depois da tentativa frustrada de imitar o menino, experimenta o reconhecimento de sua falta de pênis, ou melhor, da inferioridade de seu clitóris, com consequências duradouras para o desenvolvimento do seu caráter. Devido a essa primeira desilusão na rivalidade, tal reconhecimento muitas vezes é acompanhado de um primeiro afastamento da vida sexual em geral. Seria equivocado acreditar que essas três fases se sucedem uma à outra de maneira simples. Uma se acrescenta à outra, elas se superpõem, se justapõem. Nas primeiras fases, cada um dos impulsos parciais busca o ganho de prazer de maneira independente do outro. Na fase fálica começam os primórdios de uma organização que subordina as outras aspirações ao primado dos genitais e significa que a aspiração universal por prazer começa a ser adaptada à função sexual. A organização completa é alcançada apenas por meio da puberdade em uma quarta fase, a genital. Então se produziu um estado em que 1. Muitos dos primeiros investimentos libidinais se conservaram. 2. Outros são acolhidos na função sexual sob a forma de atos preparatórios, auxiliares, cuja satisfação produz o assim chamado prazer preliminar, e 3. Outras aspirações são excluídas da organização, sendo ou totalmente reprimidas, recalcadas, ou experimentando outra utilização no eu, formando traços de caráter, sofrendo sublimações com deslocamentos de meta. Esse processo não se completa sempre de maneira impecável. As inibições em seu desenvolvimento se manifestam sob a forma de variadas perturbações da vida sexual. Existem fixações da libido em estados de fases anteriores, cuja aspiração, independente da meta sexual normal, é chamada de perversão. Uma dessas inibições do desenvolvimento, por exemplo, é a homossexualidade, quando manifesta. A análise demonstra que uma ligação objetal homossexual existiu em todos os casos, e na maioria deles também se conservou de maneira latente. A situação se torna complicada não porque em geral os processos requeridos para a produção do desfecho normal não se completam ou faltam, mas porque se completam parcialmente, de modo que a conformação final permanece dependente dessas relações quantitativas. É verdade que a organização genital foi então alcançada, mas ela está enfraquecida devido àquelas parcelas de libido que não tomaram parte nela e permaneceram fixadas em objetos e metas pré-genitais.
Esse enfraquecimento se mostra na tendência da libido a voltar a investimentos pré-genitais anteriores, regressão, em caso de não satisfação genital ou dificuldades reais. Durante o estudo das funções sexuais, podemos adquirir uma primeira e provisória convicção, melhor dizendo, uma noção, de duas compreensões que mais tarde se mostrarão importantes em todo este campo. Em primeiro lugar, que os fenômenos normais e anormais que observamos, isto é, a fenomenologia, exigem uma descrição do ponto de vista da dinâmica e da economia, em nosso caso, da divisão quantitativa da libido, e, em segundo lugar, que a etiologia das perturbações que estudamos deve ser buscada na história evolutiva do indivíduo, ou seja, no primeiro período de sua vida. Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado. Fim desse texto.